Muito boa tarde. Amor, esse é o assunto da vida, é o tema, é a razão da existência. É claro que quando eu falo aqui, por exemplo, a palavra amor, cada ouvido capta e recodifica a ideia do seu jeito. Amor, como todas as palavras, mas especialmente como uma palavra central da vida, ela é objeto de muitos entendimentos. Sábia é a língua grega que criou diversas palavras que nós, na latinidade, em português, designamos genericamente como amor. O amor eros, em grego, quer dizer o amor erótico, o amor sexual, a atração sexual, que nós chamamos de amor. Vou fazer amor, não é? O amor filos é o amor da amizade. O amor universal, incondicional, é o máximo e recebe uma outra palavra. Em grego. Isso mostra a confusão. Isso mostra como ainda não entendemos a distinção e damos, portanto, o mesmo nome. Nesse assunto fundamental, que merece os mais amplos estudos ao estudante espiritual, como nós nos posicionamos aqui, é realmente importante não apenas distinguir a meta existencial, o amor incondicional, mas os, entre aspas, amores, as afetividades, como elas vão se construindo do mais primitivo ao mais elevado. O mais primitivo, os movimentos mais primitivos, no campo da animalidade, ligados ao amor, como um amor primitivo mesmo, partem, é claro, do instinto. E o instinto nos une pela autodefesa, pela preservação, pela sexualidade. São, sim, ensaios de amor, que nada têm de pecaminosos, vergonhosos ou demoníacos. Assim como uma lição simples é necessária na educação infantil para que um dia saibamos fazer letras e sílabas e palavras e orações. Cada coisa a seu tempo. Nada há por si que seja vergonhoso.
Vergonhoso é estacionarmos numa lição, num certo estágio, nos acomodarmos a fazer letrinhas quando já tínhamos condições de fazer frases, orações, não é? Temos estudado a questão das almas gêmeas. Há uma visão que nós não temos estatura espiritual para atestar ou condenar. Há na revelação espírita e nos autores, no caso Emmanuel, instrutor de Chico Xavier, posições opostas, ou que assim nos parecem. Mas o fato, e isso tenhamos surgido das mãos de Deus em pares, em famílias vindas de uma mesma mônada ou não, é fato que muitos de nós têm a felicidade de ter uma relação afetivamente muito intensa. E essa intensidade, às vezes, ela serve ao progresso no amor e às vezes ela serve na acomodação, na paralisia. Estudar, analisar na vida, nos autores de referência, na psicologia, em nós mesmos, o amadurecimento da afetividade, da mais primitiva, de posse, de sexo, de defesa, de ataque. Mata-se, por exemplo, por amor à pátria. Agride-se os filhos por amor. Mata-se as esposas por amor. Há um amor, sem dúvida, que adoeceu na posse, no domínio, no ciúme, que só pode vir, entre aspas, que sequer deveria ser chamado de amor. Temos estudado as almas gêmeas, que Emmanuel atesta como existentes, como uma realidade espiritual. E hoje estamos nas perguntas 327 e 328. Para, a partir da ideia das almas gêmeas, vislumbrarmos um pouco mais a trajetória de amor da criatura. Já que o amor é o projeto pedagógico, já que o modelo de amor, Jesus, assim se colocou para todos nós quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o padrão. Mas se temos mínima consciência de nós mesmos, sabemos que há um enorme abismo entre o amor real de Jesus e o que nós supomos ou nomeamos como amor no nosso estágio primitivo. Então já vimos aqui, há uma escala de amor, como as lições a cada fase de desenvolvimento do ser humano. Vamos ver então isso, começando pelo modelo máximo. A primeira pergunta refere-se à alma gêmea de Jesus, dizendo assim, pergunta 327. Se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? E a resposta vem assim:
não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, num paralelismo injustificável, diz Emmanuel. Porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Como tentar identificar no adulto atleta que já corre magnificamente as suas provas, como ele engatinhava? Nas mãos de quem ele aprendeu a dar os primeiros passos? Com que características? Quase sempre essa tarefa é impossível, porque, como disse Paulo de Tarso, quando eu era menino, pensava e agia como menino, e agora que sou homem, penso e ajo como homem. Muito pouco do menino resta no homem. E a alma gêmea é um instrumento de aprofundamento do amor, se é que ela é uma realidade. Os espíritos com os quais vivemos as nossas experiências intensas de afetividade são ferramentas primárias a partir das quais avançaremos. Nós somos as crianças espirituais, Jesus é o adulto. Vislumbrar a alma gêmea de Jesus é como tentar imaginar os primeiros passos de um atleta de alto rendimento. Pouca ou nenhuma relação há entre as coisas. Não é? Entendemos dessa forma a resposta de Emmanuel aqui. Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos nossos, num paralelismo injustificável, porque em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Não é? Nele, continua Emmanuel, nele cessaram os processos, os meios, os aprendizados, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete atingir. Continuando, representando para nós outros a síntese do amor divino, somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual enlaçou no seu coração magnânimo com a mesma dedicação a humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Muito interessante, não é? Depois, a segunda pergunta fala do homem comum, de mim, da maioria das pessoas. Como é a caminhada de amor, especialmente no aspecto da alma gêmea? A pergunta é 328. Perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos, que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? A pessoa quer saber como pode ser que justamente aquele que encontrou a felicidade numa primeira relação conjugal busque uma segunda. Se a pessoa, se a alma, se o espírito já encontrou sua alma gêmea numa primeira relação e essa pessoa faleceu, por que ela ainda precisa buscar uma segunda união? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se várias vezes,
sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. Muitos reencarnam sem que esteja entre os encarnados a sua alma gêmea. Vamos imaginar a situação de que a alma gêmea, a minha, tenha se adiantado muito em relação a mim, sendo necessário que eu passe por um reforço escolar na matéria em que fui reprovado, para depois poder alcançar a classe na qual eu devia estar, a classe dos meus colegas, a classe dos meus afetos, a classe da minha alma gêmea. É um paralelo que talvez nos facilite o entendimento. Então, nem sempre encarnamos tendo a nossa alma gêmea encarnado também, e parece natural que contraiamos união com outras pessoas. Em primeiro lugar, pela ausência da nossa alma gêmea. Em segundo, porque nós não viemos destinados, nós não fomos criados por Deus, destinados a amar apenas uma pessoa, por mais intensa que seja essa experiência. Então, outras experiências, tendo ou não a nossa alma gêmea encarnada na Terra, elas serão sempre necessárias, porque a escola é de amor. E se o professor com o qual nós mais nos identificávamos saiu da escola, nem por isso deixamos de aprender, deixamos de estudar junto a outros professores. Não é assim? Continua Emmanuel dizendo assim: a criatura transviada, até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, simbolizados por Jesus, está submetida no mapa de suas provações a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas. A situação de inquietude e subversão de valores na alma humana justifica essa provação terrestre, caracterizada pela distância dos espíritos amados, que se encontram num plano de compreensão superior, os quais, longe de desdenharem as boas experiências dos companheiros de seus afetos, buscam facultar-lhes com a máxima dedicação, de modo a facilitar o seu avanço direto às mais elevadas conquistas espirituais. Vamos tentar imaginar situações concretas. Vamos imaginar que nossa alma gêmea, tenhamos tido uma vivência muito intensa com nossa alma gêmea, numa certa vida, ainda que nesse campo de primitividade que nos caracteriza. Então, esse amor muito intenso que vivemos numa vida, se é ainda primitivo, revestiu-se de posses, de dominações, de ciúmes, de controles e às vezes mesmo de formas variadas de violência. Se somos primitivos, o nosso amor necessariamente será também primitivo, ainda que intenso. Dessa forma, pode ser necessário, para quebrar essa cadeia de domínio, de ciúme, de apego, que voltemos numa outra vida, inclusive fora das possibilidades conjugais. Já, por exemplo, na posição de pai e filho, mãe e filha, favorecendo um amor
mais desprendido do corpo, do sexo, da posse. Ainda que muitos pais e muitas mães exerçam o amor frente a seus filhos, ainda caracterizado pela posse, pelo domínio. Mas o que eu quero dizer é que os diferentes tipos de amor fornecem aos diferentes tipos de indivíduo e de relações modalidades que possibilitam ampliações, menos posse, menos apego, menos domínio do que a experiência da conjugalidade, tipicamente fechada numa exclusividade, por exemplo. Se a nova experiência é no campo da amizade, a amizade é muito menos caracterizada pela exclusividade do que a relação conjugal. O amor de pai e de mãe também. O amor de irmãos também. Não é assim? E dessa forma Deus vai se servindo das diferentes formas de amor, dos diferentes tipos, características, para fazer dois movimentos fundamentais de evolução no amor, os quais são necessários que todos nós percorramos. Um processo de amplificação quantitativa do amor e um processo de aprofundamento qualitativo. Esse que nós falamos de um amor muito intenso no campo da conjugalidade, que tenha formado um grude excessivo, pode estimular, pode indicar a necessidade de uma nova encarnação em campos menos possessivos, menos apegados, como aqueles que nós já citamos. Isso vai no campo da qualidade, da qualificação, do aprofundamento do amor. Experiências, por exemplo, onde os nossos afetos deixaram de conviver conosco, por exemplo, pelo fenômeno da morte, nos chamam a amarmos mais pessoas, como nós amamos os nossos afetos. Nossos afetos não podem ser vistos como um fim em si mesmo, como um destino único para o nosso amor. Ao contrário, devem ser vistos como um modelo, um padrão de amor a ser replicado em outras relações, de forma a nos fazer avançar no caminho do amor. A coisa mais importante para fazer quando a vida nos afasta de alguém que amamos é amar outros. É honrar a experiência de amor que tivemos com o cônjuge, com o filho, com o irmão. Usando essa experiência como modelo a ser desenvolvido em outras relações. Amar outros irmãos, outros filhos, outras mães. É a isso que a vida nos chama. Expandir e aprofundar o nosso amor. Por isso, nada há de mal de nós adotarmos outros cachorros depois que o nosso pet faleceu, de cuidar de novas crianças depois que o nosso filho foi embora, de cuidar de idosos quando nossos pais partiram.
esse vazio, essa carência que fica no encarnado frente ao amor que desencarnou, precisa ser vista por ele como um impulso para amar outros e um impulso para amar mais. Porque continuar amando, continuar focado no amor, frente ao cônjuge, ao irmão, ao filho, ao pai, à mãe, que já não temos presença, amar sem a presença é sem dúvida um passo adiante no nosso processo de purificação de amor. Assim como nos desafiar a amar outras pessoas como nós amamos os nossos afetos, é um processo de amplificar o nosso amor. Aliás, usado por Jesus quando nos indicou que amássemos uns aos outros como ele nos amou. Utilizemos nossas mais profundas, mais fortes experiências de amor como estímulos, não como algemas, não como prisões, mas como estímulos para amarmos mais profundamente, porque sem a presença, e amarmos mais amplamente, replicando as conquistas de amor realizadas. Veja se isso tem cabimento para você, minha amiga, meu amigo. E veja a grande oportunidade, o grande estímulo na nossa caminhada de amor que podemos e devemos ver mesmo no falecimento de entes queridos. Que todos nós possamos refletir sobre isso, que toda a terra transforme suas perdas em ganhos, porque a morte não será perda para ninguém, exceto para aqueles que a virem como perdas. E a morte poderá ser estímulo de aperfeiçoamento e de amplitude de amor para aqueles que a virem como estímulo ao aprofundamento e à amplitude. Que assim seja para toda a humanidade da Terra, para todos nós que aqui estamos ao vivo, para todos aqueles que assistirem depois em gravação aqui ou no canal do YouTube Maurício Zomignani. Muito bem, saudando a todos, Igor Galvão dando boa noite a todos, Marco Aurélio Trindade também, Adelaide Dias também, Rosângela Hautmann agradecendo pelos ensinamentos, eu também agradeço muito essa experiência, Sueli Duque dando seu boa noite, Nirka Jazeira vibrando pela nossa amiga Mônica Silva, dando também o seu boa noite a todos, Nirka Jazeira. E nós saudamos nessas pessoas, as pessoas de todos os que nos assistem, comentando ou não comentando, ao vivo ou em gravação. Somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos alunos de uma mesma e maravilhosa escola de amor. Que assim seja. Nossa gratidão a todos, nossa gratidão aos amigos espirituais que intuem a todos, a mim e a cada um dos amigos, que todos nós cooperemos cada vez mais como educadores e educandos de uma mesma e maravilhosa escola. Paz e bem, um grande abraço, até amanhã.